Olá, um prazer estar com vocês aqui de novo. Hoje um programa especial, a Canaplan Cast hoje está trazendo para vocês o Renato Bezerra. Renato Bezerra, que eu conheci com mais detalhe hoje, é conhecido meu de outras vidas, porque o avô dele foi meu parceiro na Associação dos Indústrias de Açúcar. Quem estiver nos ouvindo era o Renato Bezerra, o advogado que cuidava do IAA e da Associação dos Usineiros lá em São Paulo. O Renato Bezerra é gerente de marketing de cana da Bayer, está na Bayer há 11 anos e nos dá honra hoje aqui da nossa presença. Por favor, Renato. Bom, Caio, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer que é uma honra, uma tremenda satisfação estar aqui nesse momento de bate-papo com você. Eu estou aqui representando todo um time Bayer, sou o porta-voz desse grande time. Como você comentou, hoje eu ocupo a posição de gerente de marketing para a cultura da cana-de-açúcar e estou há 11 anos na Bayer, mas minha trajetória ela começa antes no setor. Eu trabalhei 6 anos na área de produção, em usinas no estado de Minas Gerais e Goiás, antes de ingressar na Bayer em 2014. E como você comentou, é um motivo de alegria ainda maior, porque eu tenho essa conexão com o setor também pela história do meu avô, né, que você conheceu e a gente pôde conversar um pouco em mais detalhes aqui. Para mim, de novo, é uma honra, muito obrigado pelo momento aqui. Gente, é um prazer, porque o Renato no sangue, ele tem o Nordeste. O Renato tem 500 anos de cana-de-açúcar. Isso aí. Somando o Nordeste, somando São Paulo. O negócio dele realmente é cana, você não precisa nem me contar isso. Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer para você que eu estou muito satisfeito. A gente trabalha com Bayer há tantos anos, eu sou presidente da BAG, e na BAG lá está a Bayer muito bem representada, inclusive, nos apoiando muito, eu fico muito satisfeito com isso. Mas eu queria ter uma conversa com você hoje aqui, um pouco diferente, provavelmente, daquela que você está acostumado, Renato. Eu queria conversar com vocês e a todos que estão nos ouvindo, que nós estamos vivendo mudanças de ciclo, que eram mudanças de ciclo seculares, digamos assim. O século XX foi o século da química, de dominância total da química. No século XXI, a química começa a dividir o palco com a biologia. Hoje, a questão da realidade da bioeconomia e com ela biotecnologia é numa aceleração realmente impressionante. E eu queria começar com você, quer dizer, a Bayer com toda a experiência, a grande empresa mundial de insumos modernos e com muito esforço e muita história em química. Mas qual é a sua visão sobre isso? Quer dizer, com a dominância que a gente passa a viver da questão da sustentabilidade, Renato, como é que a Bayer se posiciona nisso? Caio, eu quero começar dizendo sobre a nossa missão a nível global, né, que é Health for All, Hunger for None, ou seja, saúde para todos e fome para ninguém. De fato, essa é a direção que a gente vai seguir, né, uma empresa que tem ali um olhar para a saúde e também uma preocupação e uma contribuição com a produção de alimentos, né. Quando a gente olha a nível global, a divisão de negócios dentro da Bayer, 50% é farma, com medicamentos com e sem prescrição médica, e 50% é voltado ao agro. Quando a gente vem para a realidade do país, essa divisão é diferente. 20% farma e 80% é agro. Dada a representatividade, né, que o nosso país, que o Brasil tem com agricultura tropical, né? E dentro dessa realidade agro, a gente é uma empresa de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, justamente para trazer cada vez mais lançamentos, soluções e inovações que atendam a toda a cadeia do produtor, da usina, ou seja, de quem produz. E dentro dessa ótica de complementariedade, quando a gente fala de uma empresa integrada entre química e biologia, que é o centro da sua pergunta, a gente hoje no agro, a gente olha para proteção de cultivos, herbicidas, inseticidas e fungicidas, para semente e biotecnologias, e também a gente navega numa frente onde a gente faz gestão de dados, né, com plataformas digitais e obviamente que oferecendo serviços, né, em parceria com consultores, serviços em parceria com outras empresas, tudo para levar de encontro às necessidades que a gente enxerga no campo, que os agricultores, que quem produz demanda. Então, a integração da empresa nesse sentido vem a trazer uma oferta completa de ponta a ponta na cadeia produtiva lá no campo. Isso
Há um tempo eu conversava com o Paulo Donadoni, seu colega, nosso amigo Paulo. Comum, e ele me falava sobre imersão e esforço que a Bayer vinha fazendo na área de biologia, de biotecnologia. Isso realmente vem acontecendo, né? Sem dúvida, Caio. De maneira muito intensa, a gente olha muito para a biologia, para a bioecologia, para entender cada vez mais o que o campo demanda no sentido de trazer ferramentas que sejam eficientes, que sejam sustentáveis e que sejam posicionadas de maneira assertiva, com responsabilidade, para olhar para o ecossistema, para olhar para a bioecologia, para a biologia de pragas e para, de fato, ter um controle efetivo e aí de maneira sustentável também. É interessante o que você está dizendo, porque, Renato, como brasileiro e como alguém do setor canavieiro com muita intensidade que eu sempre vivi, em futebol a gente fala que tomei uma bola nas costas, né? Aqui no Brasil a gente toma faca nas costas, que vem do governo, e tiro pela frente, que vem da União Europeia ou de Donald Trump. Então a gente tem que estar realmente muito preparado para isso tudo. E aí, vamos dizer, empresas como a de vocês são essenciais para isso. O mundo tropical que a gente vive, a tecnologia tropical que a gente desenvolveu, ela está, obviamente, é parte de um processo de oportunidades que o Brasil se apercebeu desse processo. Não faz tanto tempo assim, é depois da década de 70, portanto, relativamente pouco tempo, é meio século só que a gente, de fato, fez investimento. E o Brasil saiu de maior importador de tudo para um dos maiores exportadores de tudo que é agro, né? E isso, obviamente, com controles integrados, vamos dizer assim, em cima de redutores de produtividade, nos quais os insumos modernos têm um papel incrível. A reunião que nós teremos agora da Canaplan, que vai ser em 24 de abril, está logo aí na frente, o nosso lema é discutir sobre defesa e ataque, ou seja, eu tenho que defender, ou seja, eu tenho que me preparar para os detratores da produtividade e tenho que atacar com o uso de insumos qualificados para isso. A tese global hoje, Renato, é que a gente vive em torno de um tripé que está baseado em segurança alimentar para o mundo, em transição energética, quer dizer, sair daquilo que é carbono fóssil para carbono renovável, e o outro ponto é lutar contra as mudanças climáticas, para que a gente possa continuar a ter esse sucesso que o mundo tropical tem e que corre-se o risco, como, por exemplo, a janela da safrinha perdeu quase um mês com essas mudanças de clima, né? Dando um dado relevante. Com base nisso, Renato, essa longa abertura que eu faço, o que você nos conta, e aí toma o tempo que quiser, o que é que vem de novo, Renato? Como é que você está olhando o que vem de moléculas novas e que perspectivas nós podemos ter como produtor? Tá, é bacana, Caio, eu vou entrar nesse ponto, mas antes eu gostaria de reforçar aqui e aproveitar esse momento, que eu acho que a gente sempre tem que fazer isso em momentos como um podcast desse, de levar não somente a mensagem para o público agro, mas também para ir além dessa esfera, né? Muito então, bem. Sobre como o agro deve ser cada vez mais percebido, como o gigante que é para o país, como o gigante que é para o mundo, né? Então a gente está falando aqui de emprego, a gente está falando de desenvolvimento social, de muita responsabilidade, a gente está falando de alimentos para as pessoas, né? Então só queria reforçar esse ponto, porque de fato a gente tem que cada vez trazer mais tração nesse tipo de comunicação para diferentes públicos também. E quando a gente olha para o futuro, Caio, como eu comentei anteriormente, nós somos uma empresa que investe energia, investe recursos em pesquisa e desenvolvimento, né? Hoje, a nível global, a gente tem um investimento na ordem de 5 bilhões de euros. Destes, 2,6 é destinado ao agro, né? Então é um investimento que realmente ele é robusto, é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no agro. E com isso há uma maior probabilidade de lançamentos, uma maior probabilidade de soluções, de inovações que atendam às demandas do agricultor, de quem produz, das usinas, por exemplo. Então, quando eu olho para o futuro, a gente num recorte aí, num horizonte, né, de 10 anos, a Bayer vai ter 4 lançamentos por ano.
sendo 16 defensivos. Isso para todas as culturas. Quando a gente traz isso para o cenário do setor sucroenergético, Caio, eu sempre gosto de olhar também para o histórico antes de falar para frente. Quando a gente pega o recorte dos últimos 10, 11 anos, a Bayer lançou um produto a cada 2 anos para a cultura da cana-de-açúcar. E nós vamos continuar nesse ritmo. Tem lançamento para esse ano, tem lançamento para o próximo e depois para os próximos também. A gente tem... junto com o nosso time, são bastante pessoas olhando lado a lado com o produtor, lado a lado com a usina, quais são os desafios e escutando. Então existe uma escutativa. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo do tempo a gente percebe que quando a gente traz a demanda do campo por ter essa escutativa, a gente reflete no nosso portfólio, nas ofertas de soluções. O Curbix, por exemplo, é um produto que tem essa realidade. É um produto que foi destinado há mais de uma década para o controle de cigarrinha, e ainda de maneira muito efetiva, contribuiu para o controle dessa praga. E escutando os produtores, desde o ano passado, a gente trouxe a extensão de bula para o controle da praga esfenófilos, que é uma praga que tem um crescimento exponencial ao longo das últimas safras, ainda sem um controle químico consolidado, e também por isso que cresce, né, a representatividade dessa praga, e a gente traz o Curbix como uma ferramenta que pode ser utilizada em diferentes modalidades de forma efetiva. Isso também com o Allium, que é um outro produto onde a gente tem a redução de bula aí no que diz respeito ao período de carência, de 24 para 14 meses, atendendo a demanda de quem produz, né? De 24 para 14 meses, considerando culturas subsequentes, como soja, milho, culturas de rotação, amendoim. Então, são mudanças significativas que a gente faz com a ajuda de quem produz, com a ajuda do pessoal da usina, com a ajuda dos produtores, porque a gente está muito próximo entendendo a demanda. E com isso, a gente traz no horizonte vários lançamentos, inovações, soluções com produtos de baixa dosagem, produtos de baixa toxicidade, menos carga química, ou seja, produtos eficientes, com amplo espectro, um longo período de controle e que possibilitam aí ter uma agronomia mais eficiente lá na ponta. Então, assim, o recado é para continuar contando com a gente nesse sentido de inovar, de investir esforços, energia, recurso e com todo o nosso time lá, proporcionando também aí ideias, né, de boas práticas de manejo. Eu acho muito importante, gente, com todas as empresas que a gente conversa e que fazem parte da cadeia produtiva, quer dizer, desde como é o caso da Bayer, do lado antes da produção, do lado de insumos, até o final, inclusive empresas que a gente quer trazer todos para conversar aqui, que caracterizam a cadeia produtiva importante. Hoje, Renato, a cadeia da cana, quer dizer, a cana e seus produtos todos, é o terceiro produto de commodities agrícolas mais exportado, né? Então você tem toda a soja, você tem as carnes e tem tudo aquilo que vem da cana, né? E a cana vem numa integração espetacular, na minha opinião, com, digamos assim, o desenvolvimento do milho. Sim. Nós temos um milho safrinha, é um milho que é todo voltado, em boa parte ainda porcentualmente falando, não chega a 20%, ou é praticamente 21%, uma coisa assim, que se utiliza para fazer etanol. E obviamente todos os produtos vão para alimentação, para geração de alimentação bovina, e à medida em que se trabalha em pesquisa para que a fibra se ajuste, também será seguramente em grande escala para porcos e frangos, né? Então veja que nessa integração a Bayer deve estar presente em todas, quer dizer, a Bayer está presente não só apenas em cana, mas também na questão dos grãos. E essa integração que eu chamo, ela obviamente deve chamar muita atenção de vocês, porque essa safra que terminou, o etanol de milho representou 23% do total de etanol produzido no Brasil. Ou seja, 77% cana, 23% já do milho. E aí a gente começa a integrar o país e a pensar nesse país, nas formas como esse país se integrou. Alguém que se chama Bezerra, e que esteve presente no Nordeste e no Centro-Sul, sabe exatamente o que eu estou falando. Essa integração, de fato, ela acontece desde Juscelino, com Brasília, e agora vem acontecendo com empresas todas distribuídas
na epopeia dos gaúchos indo para o centro-oeste e nordestinos vindo para cá e por aí vai, e é assim que se fez a integração do país. Essa integração cana-milho, como é que vocês têm visto isso lá na Bayer? Olha, Caio, essa é uma excelente pergunta, e a gente vai olhar para o Brasil, como você disse, o Brasil se figura, através dos seus produtos e culturas, como o principal exportador e como o principal produtor em várias dessas culturas, né? E nós olhamos com times dedicados para cada uma dessas culturas, né? Temos toda uma estrutura para olhar para milho, toda uma estrutura para olhar para cana, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco, mas sem sombra de dúvida o milho e essa diversificação de negócios traz ainda mais importância, no meu ponto de vista, no que diz respeito a como que o produtor pode avançar, né? Não somente com o etanol, mas como você bem comentou, o DDG também é uma importante fonte ali de negócio para o produtor. E eu olho de maneira muito otimista. Eu sou um entusiasta do setor, eu sou um apaixonado pelo setor sucroenergético e também pelo agro, mas deixando isso um pouco de lado, eu olho de fato com pés no chão, mas com bastante otimismo para possíveis novos mercados de etanol. E aí não somente com milho, com a cana-de-açúcar, obviamente. A gente já tem uma realidade, né, que é o SAF, mas eu vejo possibilidades de escala quanto a isso. Quando a gente vai olhar então para a frota marítima, quando isso se tornar uma realidade, vai ter aí uma representatividade bastante relevante, e sem contar que a gente vê percentual de etanol aumentando nos combustíveis em algumas regiões, em alguns locais do mundo. Então, isso é um caminho muito interessante para quem trabalha com etanol, seja de cana, de milho. Como eu comentei, nós temos equipes dedicadas para cada uma dessas culturas, equipes que detém conhecimento técnico para atender de maneira assertiva o produtor. Na nossa equipe de cana, por exemplo, são mais de 90 pessoas envolvidas com essa cultura. São 40 representantes técnicos de venda, 33 representantes, aliás, 40 promotores. Nós temos 2 gerentes comerciais, gerente de marketing produto, marketing execução, marketing estratégico, um diretor de unidade voltado para essa cultura. Então, todo um time focado para atender da melhor maneira quem produz, né? O nosso propósito no setor é contribuir para quem produz, seja usina ou seja produtor, a produzir cada vez com mais rentabilidade, com mais sustentabilidade, com responsabilidade e com elevadas produtividades. Então a gente tem olhado para essa direção, Caio. Isso é importante, Renato, porque quando a gente examina a realidade global, nessa nova reglobalização, nesse novo mundo que a gente vai conversar em seguida, quando você olha para isso tudo, como é que as coisas estão acontecendo, eu tenho muita esperança, vamos dizer assim, primeiro nesse acordo Mercosul-União Europeia, que acredito que esse é um empurrãozinho que o presidente Donald Trump está nos ajudando, tá? Ou seja, eu acho que o susto que ele deu em todos nós, e na Europa principalmente, fortalece a assinatura rápida ou mais rápida do acordo Mercosul-União Europeia. Por que eu digo que isso é importante? Porque traz uma posição de mercado, você que é um homem de marketing, ele traz uma posição de visão global europeia para um mundo tropical com um olhar um pouco diferente daquele que nós víamos. Por exemplo, eu tive várias reuniões com representantes como a BAG, com o representante da União Europeia, e a gente sentia na pele, digamos assim, um processo de narrativas errôneas e de preconceitos em relação ao que é, por exemplo, Brasil e Argentina, sem contar os outros, Paraguai e Uruguai, todos estão juntos, mas os 2 grandões seriam Brasil e Argentina, aqui, que são realmente os mais importantes nessa nova realidade de segurança alimentar que nós falamos antes. E nisso, eu sonhei muito, conversei muito com Bayer, toda a vida com Bayer, com outras empresas também, todas elas que estão nessa discussão, da questão do carbono. Eu via, digamos assim, em condições de mercado, você comprando um CBio a R$100, e vendendo na Europa a 100 euros. Então eu vi a Alemanha fazendo isso, eu vi a Bayer, portanto, fazendo um processo qualquer interno que viabilizasse isso. A cada ano que passa, na medida em que evolui as COPs, nós vamos ter uma COP agora no Brasil,
Isso se torna mais importante, quer dizer, vai chegar um momento no qual eu vou agregar de fato uma renda adicional ao setor de cana com CBio. E um daqueles que participam da cadeia, seja as empresas americanas, japonesas ou europeias da área de insumos modernos, poderem de fato estarem participando do mercado livre na compra desse carbono, que é o carbono que eu retiro, que eu mitigo, que eu reduzo por causa da tecnologia que eu utilizo e que vocês ajudam com essas tecnologias todas, e eu vou vender esse carbono no mercado e vocês vão poder comercializar no mercado internacional, o que vai ser muito bom para a Bayer Internacional, que vai reduzir as suas emissões como empresa que é. Isso tudo é um processo no qual o SAF, que você acabou de falar, para fazer uma ligação com a sua última resposta, o SAF ganha uma proporção, ao meu ver, extremamente importante. Não porque no curto prazo vai significar grandes volumes, não, mas no médio e longo prazo vai significar toda uma nova realidade de impacto do que é o etanol. E a Europa, de alguma forma, está menos atuante nisso. Quem está mais atuante é Japão, de fato, e também Estados Unidos. A Europa está um pouco menos, está um pouco... É uma coisa que eu tenho muita esperança que reaja. E conto com empresas como a Bayer para ajudar nisso. O que você acha? Ô, Caio, primeiro que quando a gente olha para a cultura da cana-de-açúcar, você falou de carbono, de práticas sustentáveis, né? Inclusive a gente, como empresa fornecedora de insumos, está inserido nesse contexto. Eu costumo dizer que a cana-de-açúcar é de fato uma agricultura circular. Que lá no processo da cana-de-açúcar, entre agrícola e indústria, tudo se aproveita, tudo se redireciona, tudo se explora de maneira responsável e sustentável. A gente tem exemplo de subprodutos do processo industrial, no caso a vinhaça, que é rica em potássio, que é utilizado como fertilizante natural. Ele volta lá para a lavoura, assim como a torta de filtro. E eu estou comentando isso porque, de fato, é uma agricultura circular, porque captura carbono, fixa, evolui em toda essa parte de carbono. Eu acho que na cultura ainda deve ser ainda muito mais explorada do que a gente está olhando aqui nesse primeiro momento, né? Nós temos algumas iniciativas, algumas avenidas para percorrer junto com algumas instituições para de fato aterrissar algo dentro do setor, olhando para carbono. Mas hoje, quando a gente olha para esse contexto externo, a gente tem que, no meu ponto de vista, levar uma mensagem para a sociedade como um todo, ampliando a visão de que o conceito utilizado na operação da cana-de-açúcar associado a tecnologias que proporcionem, por exemplo, um longo período de controle, um amplo espectro, ou seja, eficiência com um longo período, contribui muito para isso. Eu comentei agora há pouco do alho. Quando a gente posiciona esse produto na lavoura, a gente reduz as intervenções, novas entradas com mais defensivos na lavoura, com novamente o trator, novamente o óleo diesel. E esse contexto ele é importante para a gente dizer o tanto que a cultura já é sustentável e como que a gente então consegue, olhando por esse caminho, capturar ainda mais oportunidades no sentido de promover o setor, né, como um setor totalmente sustentável, né? Você comentou há pouco, né, de segurança alimentar, de matriz energética. Segurança alimentar, eu entendo que é ter o alimento ali disponível, o alimento nutritivo, de forma segura para quem consome. E a matriz, né, é uma mudança de matriz energética que a gente vem de combustíveis fósseis, né, carvão, petróleo, para outras fontes, né, seja eólica, solar, biomassa da cana. Então, como que a gente consegue ainda mais potencializar uma energia limpa, renovável, uma energia verde? Eu acho que a gente tem que dar tração nesse tipo de comunicação e falar que, olha, quando de fato aterrissar políticas de carbono efetivas, que a gente ainda capture ainda mais oportunidades com o setor, a gente vai estar preparado nesse sentido. Você sabe que quem está nos ouvindo, nos vendo, né? A Bayer, pela importância, pelo tamanho da empresa, assim como outras grandes empresas, todas que estão desse lado da cadeia produtiva, né, que é essencial para o produtor, ela vive uma realidade importante, que é
obviamente, a lógica das cadeias produtivas, da logística mundial e de dependências. Todos nós temos diferentes níveis de dependência, né? Então, se você imaginar a Europa com relação à dependência russa antes da guerra, quando começa a guerra, foi um pânico geral, porque dependia absolutamente do gás, de tudo que vinha de Rússia, e aí, de repente, começa a descobrir o gás liquefeito americano, norte-americano, que obviamente abocanha esse mercado para a Europa. Sim. E passa a ajudar nisso. Assim como outras questões ligadas ao mesmo ponto, como, por exemplo, o Brasil, de alguma forma, vê o seu crescimento baseado na realidade do mercado internacional, porque a nossa capacidade de renda limita o meu consumo, obviamente, de produtos, por exemplo, do agro. Então, o crescimento do agro brasileiro, obviamente, é dependente muito de duas coisas: da renda interna, que, se Deus quiser, eu ainda vou ver o nosso país do futuro ser realmente esse futuro e ter renda interna para poder aumentar esse consumo, mas principalmente no curto prazo é a exportação, é o crescimento da exportação. E agora eu queria entrar nessa fase da nossa discussão que eu queria ouvir um pouquinho você. Nesse novo mundo que a gente passou a viver, você deu um choque na chamada hiperglobalização, travou, os dados caracterizam isso, você começou a ter um aumento muito forte no protecionismo, que vem junto com o populismo e com as eleições todas no mundo todo. Há uma redução, inclusive, das democracias, um aumento de autocracias no mundo, nesse balanço que eu estou fazendo, desse novo mundo. E aí surge Donald Trump. Donald Trump surge com um discurso de que estávamos prejudicados até então, o mundo de alguma forma se aproveitou da realidade do pós-segunda guerra, todo mundo enriqueceu e a gente não. E na verdade é um diagnóstico de interesse dele, porque a verdade é que os Estados Unidos cresceram de uma forma impressionante sobre todos os outros. Há 20 anos atrás, a renda dos Estados Unidos era igual, a renda per capita, ou seja, a renda de um habitante dos Estados Unidos era igual a de um europeu. Hoje é quase o triplo. Portanto, não é bem assim o discurso. Mas isso faz parte de um processo político. Por que eu estou abordando isso? Porque isso traz impactos no mundo todo. O Brasil acabou irá receber. O Trump voltou atrás, deu 90 dias, né, para as tarifas funcionarem. Mas o Brasil recebeu 10%, mas tem a China que recebeu 100 e tantos por cento. Né? Então, alguma coisa que custava $900 vai custar $1.800, inviabiliza de fato. Nessa história eu queria entrar com você, e aí é uma área que você participa muito. O produtor, Renato, a maioria deles, quando vai fazer o seu orçamento, fica completamente alucinado se houve um aumento no preço do herbicida ou do inseticida, quando na realidade isso é uma porção muito menor do custo de produção, é uma fatia menor. Mas, de qualquer modo, quando acontece uma coisa como essa, um dos impactos vai ser provavelmente como a Bayer ou as outras empresas todas ligadas a insumos, dependem em boa parte de produtos que vêm da China, isso tudo vai ser impactado, isso vai ter aumento de custo. Como é que você vê essa transição de aumento de custo e o peso, se você puder comentar, Renato? Qual é o peso desses defensivos de uma forma geral? Quer dizer, isso chega a 20% do custo de produção ou é menos? Por favor. Olha, Caio, é importante iniciar que, independente de qualquer posicionamento político, o que eu enxergo é que sempre existirão os desafios e cabe a nós, como país, aproveitar também das oportunidades, porque junto com os desafios vem as oportunidades. Então, como que a gente consegue ter um olhar de qual é a melhor direção a seguir? Sobre a ótica do produtor que você trouxe, de fato, olhando para o nosso negócio, a gente vê um ano de retomada de margens da indústria de forma geral, né? Mas o que eu queria trazer é um olhar muito na direção, e talvez é até uma linha de quebra de paradigma, embora eu acredito que já temos uma evolução muito significativa dentro do setor sucroenergético especificamente, que é tirar o olhar de reais por hectare e olhar para reais por tonelada, olhar por reais por TAH, né? Que a gente costuma dizer que
não é o custo, mas qual é o custo-benefício, qual é o investimento, qual é o retorno sobre aquele investimento, né? Então, quando a gente traz produtos que são mais eficientes, que controlem por um longo período de tempo, a gente faz essa conta no final do dia para ver na linha final qual é o retorno que eu estou tendo sobre aquele investimento. Esse é um primeiro ponto. E quando a gente olha sobre toda a nosso cenário de custos dentro da usina, o quanto representa, por exemplo, defensivos que você trouxe, é na casa de 6, 7%. A gente vê muito o Botão, o PSEG trazendo esse racional. Então, é de fato ali que você vai precisar aplicar uma redução, enquanto talvez quando você tem um olhar maior lá para a operação, lá para o transporte, para outros departamentos dentro da indústria ou da usina como um todo, é ali que você vai ter que tirar nos 6, 7%. Existem investimentos que são necessários para você ter uma matéria-prima de cada vez mais qualidade. E é isso que alimenta a boca da indústria lá. Então, a nossa ótica é levar de maneira efetiva, com assistência necessária e dedicada, de boas práticas de manejo, utilizando os produtos de maneira correta, no momento certo. E aí sim você vai ter o retorno sobre aquele investimento. Então a gente está com o olhar nessa direção e o nosso time todo está orientado para estar próximo do produtor, ouvindo quem produz, produtor ou usina, ouvindo quais são as demandas, mas também aí fazendo os posicionamentos de maneira assertiva. Isso é muito, muito legal você comentar, porque a reunião nossa da Canaplan esse ano, que, como eu disse a vocês, está para acontecer agora dia 24, e o Renato e a turma dele vão estar lá e vão participar. Com certeza. A discussão é defesa e ataque. Defesa é defender-me dos agentes que reduzem a produtividade, e ataque é utilizar insumos modernos, que por exemplo, o Renato aqui representa, e que vão, obviamente, serem essenciais para reduzir essa pressão. E o interessante da pergunta que eu fiz é porque, de fato, o peso do custo final é muito pequeno. Isso. De alguma coisa que, no entanto, desproporcionalmente tem um impacto enorme na receita. A quebra de produção daquilo que é um investimento pequeno em relação ao todo é muito grande em relação ao todo. Portanto, esse equilíbrio que a gente quer discutir muito e é essencial, né, Renato? E se permite um complemento, Caio, quando eu falo em investir na matéria-prima, é o que vai te diferenciar num ano bom ou num ano ruim. Num ano bom tá tudo certo, né? Mas quando a gente vive um ano desafiador, seja por clima ou por qualquer outra situação mercadológica, a gente estar bem preparado com a nossa lavoura bem implementada nos diferencia. Então, é o olhar para a matéria-prima, é o que vai alimentar a indústria. O Renato, a gente quando discute, são tantas variáveis, a gente discute CBIO, por exemplo, você fica com, como diz o outro, um olhar no gato e o outro no rato. Mas eu estou olhando, por exemplo, para a questão suponho muita ureia, suponho muito hidrogênio, aumenta minhas emissões, eu recebo menos CBIO, eu preciso de mais litros de etanol para dar um CBIO, né? Então esse é um olhar. O outro olhar, que é importante também, é que quando eu observo a lógica dos custos e da receita, eu tenho que me lembrar, e é um fato importante, da última safra, que teve um problema de pureza grave. Eu não consegui fazer o açúcar que eu queria. Nessa safra, começa a safra, pelos indicadores que nós estamos vendo, com índices de qualidade menor do que o ano passado. Como é que a Bayer está vendo isso? Eu sei que você tem produtos específicos para isso. E se a gente imaginar que seja uma safra seca e que de repente a gente pode ter um inverno meio desastrado, e de repente como é que vocês evoluíram nessa questão de qualidade de matéria-prima? Olha, Caio, a gente tem cada vez mais trabalhado com especialistas do mercado, né? Por exemplo, olhando para a qualidade de matéria-prima, quanto que a gente consegue, né, entrar com tecnologias que proporcionem aí uma proteção para essa matéria-prima,
no momento correto. A gente tem o ano inteiro a cultura da cana exposta lá no campo, então a gente tem diferentes situações. Eu acho que o papel importante do nosso time, junto com especialistas, e aqui a gente está falando de consultores que são especialistas em herbicidas, inseticidas, em fisiologia, como que o nosso papel junto a esses especialistas podem proporcionar a melhor racionalização do uso de produtos, de quais são as principais tomadas de decisão com as principais ferramentas, né? Então, ao longo do ano, a gente vai ter diferentes situações mesmo. E como eu comentei, você entrar no momento correto, com o produto ideal para aquela determinada situação vai fazer a diferença, porque você tem fatores que são incontroláveis, como o clima, mas se dentro da sua zona de atuação aqui, que são os produtos, a escolha, o manejo no momento correto, você fizer o trabalho de casa bem feito, você vai sofrer menos caso você tenha aí uma interferência externa. Então é muito nesse sentido, Caio. Eu acho que a gente tem que estar próximo para saber realmente o que acontece, entender para atender, né? Então é nesse sentido que a gente tem olhado e direcionado o time e quero dizer assim, para quem produz, continuar contando com a gente nesse sentido também. Isso é muito importante, gente, porque a gente vive uma realidade, por exemplo, se você olhar para frente, Renato, as projeções para frente, então é um mundo de demanda extraordinário, potencial que nós temos. Claro que para que isso aconteça, de um lado são precisas políticas públicas, de outro lado um posicionamento privado que seja um posicionamento não só profissional, mas de investimentos efetivos. Nós saímos das regiões tradicionais com determinado padrão de produção e naquela época nós tínhamos um discurso que era ótimo produzir nessas regiões porque eu não precisava de irrigação. A gente evoluiu no tempo e hoje você nota a mudança muito radical. Nós vamos agora não apenas buscar tudo quanto é usina, tudo quanto é produtor de cana que pode ter uma irrigação pelo menos de salvamento. E, obviamente, a nova expansão canaveira se dará em regiões de déficit hídrico alto e que, portanto, precisa de irrigação. Vocês da Bayer provavelmente têm acompanhado isso e têm visto as diferenças enormes de produtividade e também do mecanismo de nos defender nessas áreas de alta produção da voracidade de pragas e doenças. Como é que é isso? Caio, a gente tem um universo de situações num país com a extensão que é o Brasil, né? Então, são diferentes regiões, diferentes condições edafoclimáticas que demandam aí diferentes posicionamentos e diferentes manejos. Não existe uma receita de bolo. Então, o que eu vou fazer no Cerrado é diferente do que eu faço em determinadas regiões, em São Paulo, no Paraná, no MS. Regime de chuvas é diferente, a intensidade de pragas e doenças é distinta entre essas regiões e até mesmo as ervas daninhas possuem diferentes intensidades, umas mais relevantes em determinadas regiões em detrimento de outras. Então, quando você olha para todo esse cenário e aí também conectando ao ponto de irrigação que você comentou, existirão diferentes demandas e o produtor, a usina, tem que ter esse olhar para qual é a melhor estratégia de manejo na realidade dela, né? Utilizando, por exemplo, de boas ferramentas também de gestão, com dados, para aplicar na realidade que ela está localizada. Então, com isso, aí você vai encontrar o melhor manejo de acordo com a sua realidade. Isso tem que ser customizado, né? Eu acho que existem diferentes ferramentas, várias alternativas. Você tem que encontrar qual é que cabe melhor ao seu posicionamento, à sua realidade. E o ponto aqui é que a gente consegue contribuir de norte a sul, de leste a oeste, com as ferramentas que a gente tem que cobrem toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. O importante, gente, e eu quero dizer que é um prazer aqui estar recebendo o Renato Bezerra, como disse, que é gerente de marketing de cana da Bayer, fica lá em Ribeirão Preto, como um exemplo de atuação fundamental para o produtor
também conheça e entenda os problemas que eles têm, as dificuldades que eles têm. De repente você tem uma travação no mecanismo qualquer, como foi a guerra Rússia-Ucrânia, e você tem dificuldades de logística, e aí demora para chegar o produto. De repente, para atender o produtor, essas empresas enchem-se de estoques e depois pagam um preço alto pelos estoques elevados que tem, porque muda a situação. Portanto, não é risco apenas ser produtor. É risco também na cadeia produtiva ser, digamos assim, um distribuidor de produtos da indústria química e biológica para defensivos de uma forma geral. Isso é importante dizer porque a gente quis trazer o Renato e conversar com vocês e trazer a excelência que a Bayer qualifica, porque esse é o grande ponto de análise sempre que a gente diz aqui. Gente, vocês ouviram o Renato, não chega a 7 ou 8% o peso disso tudo que nós estamos falando, que de repente dá 30%, 40% a mais em produtividade. Portanto, é disso que a gente fala, essa é a essência do que vai fazer o etanol, o que vai fazer o biogás, que vai fazer o biometano, que vai fazer do biogás o hidrogênio verde do futuro, que vai nos levar para um outro patamar, que vai fazer Toyota, Volkswagen e outras empresas investirem no mundo todo, sabendo que aqui no Brasil eles têm uma reserva excepcional daquilo que um dia foi, digamos assim, petróleo ou gás natural e será o combustível da bioenergia do Brasil pela frente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito ao Renato, que está aqui conosco, que vai falar as últimas palavras dele, mas antes disso, dizer a vocês, gente, não esquece não, dia 24 de abril, lá em Ribeirão Preto, no Hotel JP, tem um encontro conosco. E com o churrasco que o Renato vai nos dar. Renato, por favor. É isso aí, Caio. Eu queria agradecer também em nome da Bayer novamente. Para mim foi uma honra ter sido porta-voz e bater esse papo com você aqui. Muita troca de informação rica. Agradecer também a todos os produtores e usinas que acreditam no nosso trabalho e dizer que eles podem continuar contando conosco, com todo o time Bayer. De novo, foi uma satisfação enorme estar aqui e a gente tá junto lá no dia 24. A gente espera todo esse time aí para participar com a gente de um bate-papo sobre expectativa de safra, né? Mas antes disso eu quero dizer que minha expectativa tá muito alta lá pro dia 24. Ótimo. Um abraço a todos.